direitinho. E se não fiscaliza, aí complica tudo. Então, antes do Zé de Amélia responder, toda essa articulação, esse poder de articulação que houve, eu visitei a Câmara de Missão Velha, também foi outra Câmara que não foi alinhada com o prefeito, e várias câmaras do Estado do Ceará. E eu passo esse dado que está quentinho, em primeira mão, o programa Tribuna Livre, mostrando que na próxima quarta-feira, já anunciamos aqui a todos os presidentes da região, de Câmara, nós vamos reunir os 184 presidentes lá em Fortaleza e vamos ressaltar todo esse trabalho. Agora, em relação ao Zé de Amélia Júnior, antes que ele responda, para mim, como presidente da União dos Vereadores do Ceará, deputado Vasco, foi muito importante, Ronaldo. Por quê? Porque isso é fruto de um trabalho que a gente vem pregando, que o vereador é importante, que o vereador precisa fiscalizar, até porque o prefeito de Juazeiro do Norte, meu colega Santana, foi vereador, então ele sabe o que é a importância de ser um vereador, principalmente porque ele foi um vereador combativo e de oposição. E é por isso que eu tenho certeza, e aí eu quero aqui de pronto dizer que a linha da União dos Vereadores do Ceará é que as câmaras, mesmo que tenham sido eleitas, as mesas diretoras, contra o alinhamento dos prefeitos, essas câmaras, elas possam ser parceiras dos prefeitos e não subservientes. Ô Deusinho, antes, só um instante aí, Roberto, eu quero complementar, vai ser bom porque você vai responder, vai entrar no contexto. É o seguinte, aqui nós estamos diante de 2 novos vereadores de primeiro mandato. Certamente porque a grande maioria se elegeu com o discurso do novo, de mudar, de fazer uma prática diferente, quando investido no mandato, e até criticando os vereadores passados, as legislaturas passadas. Eu queria colocar para eles aqui, qual será a diferença e a estratégia? O vereador presidente vai responder aqueles questionamentos que nós fizemos, e eu gostaria que tanto o Roberto como o Gleidson mostrassem para a população qual será a diferença e a estratégia que eles vão usar para serem diferentes dos vereadores que certamente, em algum momento, foram criticados nos discursos de campanha. Agora, antes das respostas, inclusive da resposta do presidente da proposta que foi colocada pelo Vasco, nós vamos ao nosso intervalo comercial e daqui a pouco todas as perguntas serão respondidas, inclusive algumas perguntas dos telespectadores que já estão interagindo conosco. Então daqui a pouco a gente volta com o programa Tribuna Livre. Aguardem. Farmacy, indústria farmacêutica, soluções parenterais de grandes e pequenos volumes. Produzimos também polieletrolíticos para hemodiálise. Nosso padrão de qualidade garante a satisfação dos nossos clientes. Nossos produtos têm garantia e liderança de mercado. Farmacy, competência, qualidade, respeito ao consumidor e respeito ao meio ambiente. De Barbalha, no Ceará, para todo o Brasil. É assim que eu vou trabalhar, é assim que eu vou chegar mais cedo, é assim que eu vou estudar. Dafra, é assim que eu vou. Dafra Motos, Super 100, por 48 de 139 sem entrada, emplacamento e tanque cheio. Speed 150, por 48 de 209, também sem entrada, emplacamento total e tanque cheio. Brava Motos, sua concessionária Dafra no Ceará, Fortaleza, Juazeiro e Iguatu. Você sabia que a FS Informática está vendendo computadores e notebooks? E ainda facilita seu pagamento em até 12 vezes no cartão Master. E não para por aí. Aqui você encontra monitores, impressoras, multifuncionais, pendrives, teclados, mouses, cartuchos, entre outros produtos. A FS Informática também é papelaria. Aqui você encontra calculadoras, canetas, marca-textos, grampeadores, borrachas, tudo para o seu escritório. FS Informática. Com a confiança de sempre. Água mineral Camboriú. Leveza, qualidade e mais saúde para você. Água mineral Camboriú. O que há de mais moderno em tecnologia e produção. Água mineral Camboriú. Água mineral natural e com gás. Água mineral Camboriú. Diretamente do Cariri para todo o território nacional.
Você precisa experimentar água mineral Camboriú, da fonte Araripe. A qualidade você já conhece. Seu sábado fica mais completo aqui. Programa Léo Silva na TV. Atrações especiais, humor, promoções e muita música, agitando a sua tarde de sábado. É você ligado aí em casa e Léo Silva na TV. Sábado, 1h30 da tarde, na TV Verde Vale. Léo Silva na TV. Muito bem, estamos de volta com o programa Tribuna Livre, hoje debatendo sobre a nova composição da Câmara dos Vereadores de Juazeiro do Norte. E o telespectador interagindo conosco pelo telefone 3511-2146. Agora, o presidente Júnior responde as perguntas que foram colocadas aqui. Pois não, presidente? Respondendo à pergunta do deputado Vasques, a nossa eleição da mesa, ela, como deve ser todas as eleições de mesa diretora, elas têm que ser independentes. Se o poder é independente, nós temos que eleger aquele que aglutinar maior número de votos. O prefeito se empenhou, presidente? Olha, eleger seu candidato ou você levou de roldão? Olha, deputado, o prefeito, logicamente que não queria que a nossa chapa fosse a vitoriosa, até porque teria uma indicação do vereador Nivaldo pelo ex-prefeito Raimundo Macedo para que ele fosse o presidente da Câmara. Então, com isso, com o trabalho do ex-prefeito Raimundo Macedo, isso veio a beneficiar a nossa eleição, porque a rejeição era muito alta do ex-prefeito. Então, como ele estava no comando da eleição do vereador Nivaldo, então isso beneficiou. E como a gente tem que bater na tecla da independência, nós temos essa credibilidade com os vereadores. Então, nós conseguimos... Presidente, essa sua eleição, ela tem qual é a leitura que a população que pode fazer sobre a sua eleição? É um recado da independência da Câmara de Vereadores a partir de agora com relação ao Executivo, porque costumeiramente, isso não é só na instância de Câmara de Vereadores, é em todos os legislativos, é um forte poder do Executivo, uma hipertrofia de poder que às vezes até mascara a ação democrática do poder mais democrático que é o Legislativo. Aí eu queria que o presidente eleito fizesse, no seu entender, uma leitura para o telespectador, se essa sua eleição, porque o prefeito, certamente, o ex-prefeito, certamente, deve ter se empenhado substanciosamente, com muita força, para eleger o seu candidato. Isso é um recado à nova administração, é um recado à sociedade de que a partir de então a Câmara de Vereadores realmente vai ter a sua autonomia respeitada, os vereadores respeitados, os valores, os agentes públicos eleitos pelo povo respeitados? Deputado, eu queria só aqui uma parte aqui, antes do nosso presidente responder, eu queria dizer o seguinte, que ao contrário do empenho que Luiziano teve em Fortaleza para eleger o seu presidente da Câmara, em Juazeiro, o doutor Santana jamais apontou o candidato dele para a presidência da Câmara. Ele sempre reuniu-se com todos os membros da Câmara, todos os vereadores eleitos, os 14 vereadores, e disse que que os vereadores ficassem bem à vontade, não é? Que escolhesse democraticamente o que fosse de consenso dentro dos 14, ele apoiaria. Ele não teria nenhum nome que fosse contrário. Então, na verdade, quem lançou um candidato a presidente foi o prefeito anterior. Então, eu não me sinto, em momento algum, diante das articulações que foram bem feitas, muito democráticas, participativas. Eu conversei com todos os vereadores, conversei com o Júnior várias vezes, faz reunião com ele. Se atrapalhando, mas querendo ser mais claro para o telespectador.
Quer dizer que o grande derrotado político desta história é o ex-prefeito Raimundo Macedo. Não, eu não digo grande derrotado, mas se houve uma derrota, né, foi a derrota de um grupo político que saiu. O grupo político que está entrando, pelo contrário, ele, por ele ser uma pessoa que já participou da Câmara e viu que passou por toda uma discussão democrática, ele sabe que a Câmara hoje tem independência, e eu, como líder, já me articulei com todos os vereadores, sentei com o presidente da Câmara, perguntei se ele seria oposição, está aí o Júnior que não me deixa mentir, temos uma amizade de muito tempo, a gente sempre dentro dos movimentos, cobrando o direito do povo, às vezes movimentos radicais lá na Câmara, mas a gente sempre com respeito a eles, e sentando depois, cada um com o seu mandato, cada um sabendo do seu papel para a nossa cidade, sentei com o vereador e depois ele ter dito, não, nós não somos oposição, nós queremos uma roupagem nova à Câmara Municipal, queremos resgatar a imagem da Câmara Municipal perante a opinião pública de Juazeiro do Norte, queremos que o povo de Juazeiro acredite nessa casa, então nós vamos fazer uma parceria, trabalhar em harmonia, no que for correto, no que for moral e o que estiver dentro da legalidade. Eu, como líder do prefeito, não tenho dúvida que pela trajetória do prefeito doutor Santana, ele jamais mandará para a Câmara projetos a toque de caixa, projeto que não dê tempo os vereadores e as comissões discutirem para que seja aprovado com a participação popular. Deputado, o resultado da eleição da mesa diretora para esse novo biênio é o que se faz a leitura da última eleição que nós tivemos em 2008, que finalizou no dia 5 de outubro. Ou seja, a maior renovação da Câmara Municipal em todos os tempos foi essa última eleição que nós tivemos. Apenas 4 vereadores de 13 que existiam permaneceram. Então isso foi um recado, é um recado do povo juazeirense que quer as discussões na Câmara, quer ver o trabalho do vereador, para que foi que ele foi eleito, para que o que é que ele está fazendo ali, o seu papel. E quero ressaltar a nossa administração em 2005, 2006, que nós trabalhamos e discutimos vários e vários temas, e nós tínhamos, mas infelizmente... Presidente, na sua administração, nesse biênio 2005, 2006, você teve algum confronto assim com o prefeito da época? Houve algum embate em termos de descompasso entre o executivo e o legislativo? Quase sempre, porque nós nunca aceitamos a posição do ex-prefeito Raimundo Macedo. Deputado, sempre discutimos, sempre trabalhamos em cima disso. O que era bom para o povo de Juazeiro, nós colocávamos, nós trabalhávamos e discutia e aprovava. Mas aquilo que ia trazer prejuízo ao povo de Juazeiro, nós sempre dizíamos não. Então isso houve um acirramento muito grande, mas provamos que podíamos. Mas você na época, não sei se estou correto na minha colocação, você na sua eleição foi apoiado, teve o apoio do prefeito naquela oportunidade. E no correr da sua administração houve uma certa divergência entre o executivo e o legislativo. Foi assim? Isso, até porque eu fui apontado por ele, mas nunca fui manipulado. Porque não nasci para ser manipulado por nenhum chefe político. Não nasci. Então, não deixei o prefeito fazer o que queria com a Câmara. A Câmara ela é altamente independente. Tem que ser harmônico, mas a independência ela não pode deixar. E nem deixar o executivo interferir. Essa questão do combate, essa questão do trabalho, sempre fiz e farei. Estarei ali à frente, nesses próximos 2 anos, para que a Câmara não seja vilipendiada pelo executivo. Ela tem que ser respeitada, os membros dela têm que ser respeitados, porque nós representamos o povo de Juazeiro, e com certeza esses novos vereadores que estão assumindo os seus mandatos, os 10, com mais nós 4 veteranos, iremos fazer o resgate da Câmara Municipal. E com certeza, nas próximas eleições, teremos resultados mais positivos. Vamos aqui para a esquerda, porque o Deusinho e o Gleidson querem se manifestar. Eu queria, antes do Gleidson, dizer que eu acompanho a trajetória do Zé de Amélia Júnior, e na primeira eleição, realmente, ele teve no primeiro momento. Agora, logo depois, a UVC, que presta assessoria, que está junto com os vereadores, nós temos que mostrar para a população que o verdadeiro papel do vereador. O vereador é aquele político mais próximo da população. E a administração do Zé de Amélia Júnior, no primeiro momento, apesar de ser um vereador de primeiro mandato,
foi de combater justamente aqueles antigos vícios, deputado Vasco, que é justamente o vereador, o prefeito mandar na Câmara e fazer da Câmara uma secretaria sua. Então, é nessa linha que eu conclamo o povo de Juazeiro do Norte para estar presente nas sessões, para cobrar dos vereadores, para estar lá cobrando dia a dia o papel e o posicionamento de cada um. E o presidente Zé de Amélia Júnior será de muita importância até para o prefeito Santana, porque é justamente na independência da Câmara que nós vamos ver a performance do Roberto como líder do governo, a performance do Gleides como um jovem vereador combativo e do presidente que vai ser o grande comandante para harmonizar essa questão junto com o Executivo e com o Legislativo, de formas que, dentro de tudo o que aconteceu, quem saiu ganhando foi você, munícipe de Juazeiro do Norte, foi uma Câmara independente, que é isso que o presidente Zé de Amélia falou. Gleison. Deputado Vasco e Ronaldo, voltando mais uma vez a esse debate, porquê da eleição do presidente Zé de Amélia Júnior e o que é que Juazeiro ganha com isso? É verdade o que o líder do prefeito falou, o vereador Roberto Sampaio. Hora nenhuma o prefeito Santana, ele entrou de forma incisiva no debate para dizer que apontava o presidente A, o presidente B. Pelo menos para mim, vereador Gleidson Bezerra, ele não procurou indicar um nome. Então, nas discussões internas do nosso grupo, e aí vem tudo que foi dito pelo deputado Vasco Landim, foi um vereador que foi presidente no seu primeiro mandato, apoiado pelo ex-prefeito Raimundo Macedo, e esse foi um dos motivos, Zé de Amélia Júnior, de ter votado em Vossa Excelência como presidente, porque mostrou a vontade de fazer com que o Legislativo fosse forte, efetivamente. E, embora tivesse tido o apoio do prefeito Raimundo Macedo, o presidente Zé de Amélia Júnior se colocou contrário a determinadas imposições, determinadas orientações que não serviam, no ponto de vista dele, para a população. Então, isso é útil para a sociedade juazeirense. Então, se Gleidson Bezerra sempre pregou em campanhas, em conversa com todos os vereadores eleitos, uma força no Legislativo, cobrou uma independência do Legislativo, aquela independência e autonomia dos poderes conforme prevê a Constituição. Se Gleidson Bezerra propôs que o Legislativo fiscalizasse, que a nossa Câmara possa fiscalizar um trabalho, nada melhor do que votar em José de Amélia Júnior, que, mesmo sendo apoiado por Raimundo Macedo, mostrou sua força e sua independência. Então, Juazeiro, provavelmente, com o trabalho de José de Amélia Júnior, o tempo dirá, irá ajudar bastante também o trabalho do prefeito Santana. Aproveitando aí, o tempo está correndo, nós tem muita pergunta. Eu queria só, aproveitando a sua participação, você como candidato, como vereador de primeiro mandato, a que é que você atribui, porque isso é voz corrente na cidade, de que as legislaturas passadas não foram legais, não corresponderam à expectativa popular. A Câmara de Vereadores deixou a desejar. Você atribui isso à interferência forte do Poder Executivo, ou a troca de favores, o compadrio, o apadrinhamento, me dá lá, uma mão me dá aqui, a outra toma lá e me dá cá. O que é que você atribui no seu entendimento como vereador de primeiro mandato? Bem objetivamente, nós só temos 10 minutos, tem muita pergunta de telespectadores, nós ainda também temos muitas. O que eu entendo é que o povo precisa e pede um legislativo mais forte. Aconteceu tudo isso que o senhor falou, e nós sabemos disso, a população juazeirense sabe disso. Interferências, conchavos, troca de cargos, enfim. Então, o vereador ganha bem, Juazeiro? Gleidson, presidente, vereador ganha bem? O salário é bom? O que o vereador tem hoje na Câmara Municipal, ele se torna-se independente. Já houve essa questão dos apadrinhamentos, isso é coisa do passado. O vereador hoje da Câmara Municipal, ele é independente. Existe a bancada, lógico, do Executivo, existe a bancada em todas as câmaras, na Assembleia, Câmara Federal, no Senado, existe, porque o Executivo precisa de sua bancada. Mas hoje, em relação à questão financeira, o vereador, ele é independente de trocar cargo como prefeito. Ganha muito bem. Eu quero ser mais objetivo aqui na pergunta. Eu quero ser mais objetivo aqui na pergunta do deputado, de que eu atribuo a vitória do Zé de Amélia Júnior à presidência da Casa, justamente a articulação dos 8 vereadores, certo? Que juntos
resolveram votar no candidato Zé de Amélia Júnior, acho que pela sua experiência e pela sua capacidade de articular entre si. Agora, eu tenho convicção de que não houve nenhum apadrinhamento político externo que não esteja nesse momento no poder ou que tenha influência na... Ronaldo, antes de botar o telespectador, só fazer um ping-pong aqui bem rápido. O Roberto, líder do prefeito. Os aliados mais próximos do prefeito Santana fizeram uma mobilização muito intensa com relação à doação de terrenos agora no apagar das luzes do prefeito Raimundo Macedo, fizeram uma mobilização intensa também com relação a um concurso público que ele mandou uma mensagem para a Câmara de Vereadores, mas calou-se todos os aliados do prefeito Santana com relação ao aumento de 120% para o prefeito, vice-prefeito e secretário. O que o líder tem a dizer sobre isso? Não, na verdade, Vasco, ninguém calou. Quando foram doar os terrenos, eu como líder, já nomeado como líder do prefeito, eu fui às ruas, convoquei os partidos de base, fizemos movimentos, abaixo-assinados, provocamos o Ministério Público, entramos na Justiça e os processos para derrubar essas doações já está na terceira vara, na mão do juiz. E o juiz não mandou um mandato de segurança para a Câmara porque ele se achou impossibilitado a fazer isso, porque eu estava pré-julgando que iria haver as doações, então não haveria o fato ocorrido. E daí então, depois do fato ocorrido, onde entrou naquela última hora 38 projetos de terrenos para doações... 44. Não, 38, então 38 e só 4 foram registrados, não é isso, Júnior? Só 4 foram registrados, os outros não foram. Por quê? Porque nós tomamos a frente do movimento, então jamais eu, como um político que sempre tive movimento, vou ser omisso a discutir os problemas, enfrentar os problemas de relevância para a nossa cidade. Então, no momento algum, a base área do prefeito vai ser omisso. No momento que o prefeito mandar, que eu não acredito que ele mande projetos... aumento de 120%, qual será a posição do prefeito e do líder do prefeito? Porque certamente isso aí abriu uma oportunidade muito grande dos servidores públicos pedirem aumento substancioso, que geralmente é de 3, 4, 6%. O prefeito calou-se os aliados do prefeito Manuel Santana, quando foi uma mensagem do prefeito Raimundo Macedo para a Câmara, aumentando de 120% o salário do prefeito, esse aumento foi antes, do secretário. Esse aumento foi antes do movimento que nós temos contra o terreno. Então, a gente prova que não calou. Agora, esse aumento, estava se dizendo que o secretário ganhava pouco. Então, a proposta que Raimundão mandou para a Câmara e os vereadores aprovaram, os vereadores analisaram e viram que dentro do orçamento participativo do próximo ano, está em condições de pagar, tem condições de pagar esses aumentos. Então, eu acho que foi discutido, se os vereadores votarem, foi legal, e aí cabe ao secretário gerir bem esse dinheiro e fazer jus ao salário que vai ganhar. Inclusive, está ganhando mais do que o vereador. Mas vamos aqui ao telespectador, porque ele tem prioridade. Vamos lá. Para o presidente da Câmara, pede para ele citar 3 requerimentos de sua autoria em benefício do povo. 3 é muito pouco. A gente pode passar a noite todinha aqui falando os milhares de requerimentos, não só da minha pessoa, mas como de todos os vereadores da legislatura passada. Nós tivemos também projetos que foram dar entrada na Câmara Municipal de autoria do vereador Zé de Amélia Júnior, como também de outros vereadores. Se a gente for elencar o número de requerimentos que foram feitos pela legislatura passada, como eu disse, iremos passar a noite aqui, mas vou citar três requerimentos que foram feitos ao ex-prefeito para que fosse reestruturado. Primeiramente, o centro da cidade de Juazeiro. Nós precisamos remodelar o centro, melhorar o seu trânsito. Isso foi um dos requerimentos que foi feito da minha autoria para que o prefeito remodelasse o centro, porque nós precisamos, como também fazer um estudo do tráfego de veículos no município. Fizemos também o requerimento para que fosse feita a dragagem do rio Salgadinho, porque todo inverno ele transborda, traz problemas até a ponte
que dá acesso ao horto já foi levada por uma enxurrada. Então, que se precisa. Então, outro requerimento que foi feito da minha autoria também foi o melhoramento da colina do horto, que ainda não está do jeito que merece, porque Juazeiro vive do turismo religioso. Isso é um dos 3. Por que os vereadores, antes de decidirem quem vai ser o presidente da Câmara, se reúnem em um local isolado, numa chácara, num sítio, para só depois vir para o local da votação? É o que pergunta aqui o Francisco, lá do Parque Ecológico. A outra pergunta, essa pergunta anterior veio do Carlos, lá do Tiradentes, aqui em Juazeiro do Norte. Então, eu gostaria que fosse bem objetivo. É uma questão de estratégia. E eu queria explicar ao telespectador, cada Câmara, cada eleição, tem várias estratégias. Isso é uma estratégia que não sei se foi usada aqui em Juazeiro, mas ela é utilizada em na eleição para prefeito também, para presidente da República, tem sempre reuniões. Todas as reuniões, isso aí é uma questão comum e normal. Até em eleição de comunidade tem-se reunião. Não, eu quero só que você seja bem objetivo. Maria Zélia Juazeiro, lá do Triângulo. Para o vereador Zé de Amélia, quais são os dias das sessões da Câmara? E se todos os vereadores terão uma participação mais efetiva? Nós iremos colocar em discussão a questão do horário, que hoje é de terça e sexta, às 17 horas. E nós iremos fazer a sessão itinerante pelo menos uma vez por mês em cada bairro. Eu queria aproveitar. Eu já pedi ao presidente para que botasse a discussão com a população, para que a população decida quais são os dias e horários das novas sessões. E eu queria terminar as perguntas bem rapidinho, Vasco. O que o presidente irá fazer para acabar com a poluição sonora em Juazeiro do Norte? Já existe o projeto de lei sancionado pelo Executivo. Certo. Foi comprado o aparelho que chama-se para medir os decibéis. Agora precisa que a Câmara cobre ao secretário de Meio Ambiente para que ele atue com o grupo de fiscalização em relação a isso. É só valer o PDDU da cidade. A Paulo Roberto, que é mototáxi no centro, Raimundo Macedo doou terrenos desde janeiro de 2005, porque só agora que o PT resolve se manifestar. Na verdade, a manifestação não foi do PT, foi do PSB e chamou os partidos aliados. E desde quando o prefeito queria doar o São Lucas para uma fundação, certo? Que a irmã Deltrato era presidente, da qual, depois de aposentar, teria que voltar para a Alemanha, e a vice-presidente era a mulher do prefeito, então nós vimos que, na verdade, poderia ser um golpe. Então, o PSB, junto com o PT e o PCB, se mobilizou e, perante a Câmara Municipal, mobilizando a Câmara votou contra a doação do São Lucas para a fundação. E foi dentro do meu biênio, 2005-2006, e nós não permitimos, conversamos com todos os vereadores para que esse absurdo não acontecesse. E só a partir da mobilização popular e o presidente Júnior acatou. Antônio Simão, lá do Triângulo, se o doutor Santana vai construir o centro de evangelização Sal da Terra, no terreno doado pela prefeitura, pela administração anterior, deseja a todos um feliz ano novo. Na verdade, não sabemos se o prefeito prometeu a construção e o dinheiro público não pode jamais ser usado para construir entidade. Construíram uns clubes aí, mas isso foi irregular. Então, o dinheiro público não pode servir para beneficiar alguma entidade. Roberto, presidente, o tempo está no limite, está esgotando. Eu não podia deixar de fazer esse questionamento. Queriam que fosse extremamente objetivo. Comenta-se que o prefeito Santana está fazendo uma auditoria. Essa auditoria, porque outros municípios têm se manifestado com relação ao que herdou do que veio, do prefeito que saiu e deixou. Aurora, Barbalha, enfim, uma série de municípios aí tem questionado que deixaram só os pedaços das prefeituras. Essa auditoria, realmente ela vai ser posta para a população saber, ou se apenas vai ser para controle interno e que as dificuldades vão ser jogadas debaixo do tapete? Outro questionamento que eu quero fazer, possivelmente o presidente e você puder